A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos. Quality Assurance. Hiperautomação. DevSecOps. Business Agility. Segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control. Quality drives results. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Talking About Testing no YouTube. Aqui quem está falando é o Valmir. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre NPM Scripts. NPM, para quem não conhece, é o Node Package Manager, que é basicamente um gerenciador de pacotes Node, né? Se a gente trabalha com Node.js, a gente utiliza o NPM para gerenciar pacotes. Isso significa que a gente pode instalar pacotes, né, que são bibliotecas públicas que estão disponíveis no registro do NPM. Então, por exemplo, a gente pode instalar o Cypress, a gente pode instalar o Mocha, a gente pode instalar o React, né, para usar para desenvolver aplicações, para testar aplicações, para fazer seja lá o que for. E quando a gente inicializa um projeto Node utilizando o NPM, o arquivo package.json é criado. A gente já vai olhar para código, tá? E aí esse arquivo package.json, além de ele ter a listagem das dependências e das dev dependencies que a gente instala no nosso projeto para utilizar, tem também uma seção de scripts. E esse vídeo aqui vai ser especificamente focado nessa seção de scripts do package.json, beleza? Eu criei um projeto, o qual está disponível aqui na descrição do vídeo, que é esse projeto aqui que eu estou te mostrando na minha tela, que é o projeto chamado NPM Scripts TAT, beleza? E aí eu criei uma documentação para esse projeto com a ajuda do ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Então eu dei as instruções para o chat do que eu gostaria que tivesse nessa documentação e ele me ajudou a criar essa documentação aqui. A documentação está em inglês e eu vou ler para ela, vou ler ela para ti aqui, traduzindo ela para português e depois a gente vai executar alguns scripts para tu entender como é que a coisa funciona, beleza? Então, esse repositório, ele contém alguns scripts já pré-definidos, alguns scripts do NPM já pré-definidos, e esses scripts eles podem ser utilizados para automatizar as mais diversas tarefas, tais como fazer o build da aplicação, testar a aplicação, fazer o deploy do projeto, beleza? Tem alguns scripts no mundo NPM que eles são defaults, beleza? Então, por exemplo, o script test e o script start, eles podem ser simplesmente chamados com o atalho npm test ou npm start, porque eles são reconhecidos pelo npm e, portanto, eles não precisam do comando run. Então, tu pode simplesmente, se tu tem um script chamado test ou se tu tem um script chamado start, tu não precisa dizer npm run test ou npm run start. Funciona se tu fizer isso, mas tu pode usar um atalho que é simplesmente npm test ou npm start. E o npm test tem também um atalho ainda maior, que é se tu não quiser escrever npm test, tu pode simplesmente escrever npm t, beleza? Então isso está descrito aqui nesse parágrafo, no segundo parágrafo aqui. Depois a gente tem também scripts que não são default. Então, por exemplo, eu posso ter um script que faz o build da minha aplicação, ou um script que faz o deploy da aplicação. Scripts que não são default, eles devem ser utilizados com a palavra run no meio. Então eu dou npm run e o nome do meu script. Então eu posso dizer, por exemplo, npm run build para rodar o build da aplicação, ou npm run deploy para fazer o deploy da aplicação. Eu também posso fazer um mix, onde eu posso já ter definido scripts e criar um outro script que chama scripts que já foram pré-definidos previamente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um script chamado start and test, beleza? Esse script ele pode chamar primeiro o npm start e depois chamar o npm test. Então eu chamaria ele com npm start espaço
dois sinais de e comercial, espaço npm test. Daí esse script aqui vai chamar dois scripts previamente definidos. E por fim, a gente também pode definir scripts que rodam antes ou depois de determinados scripts. Então, por exemplo, a gente pode ter um script chamado pré-test, que vai executar antes do script teste. Ou então post-test, que vai executar depois do script de teste. A mesma coisa para o build ou para o deploy. Então, eu posso ter um post-deploy, um post-build. Vamos para a mão na massa, então. Eu tenho um projeto aqui, o projeto que eu estou te mostrando, e esse projeto aqui, ele basicamente tem aqui o README que a gente estava lendo, o license, o git ignore e o arquivo que nos importa aqui é o package.json. No package.json, a seção que importa aqui para a gente é a seção scripts. Então aqui, como você pode ver, a gente tem o script pre-test e todos os scripts aqui eles não estão fazendo nada de verdade, tá? Eu estou fazendo só o eco de uma string para te mostrar como que funciona, mas a ideia é que você teria scripts que executam coisas de verdade. Aqui é só para fins de demonstração. Então, a gente tem um script teste que simplesmente faz o eco testing. Ele está dizendo, ó, estou testando. Mas, visto que existe um script pré-definido chamado pre-test, quando eu executar o teste, ele vai executar o pre-test antes. Então, ele vai dizer setting up test environment. Estou fazendo o setup do ambiente de teste antes de rodar os testes. E depois que rodarem os testes, como existe um comando chamado post-test, ele vai rodar também depois, que vai dizer shutting down test environment. Então agora que eu rodei os testes, vou desligar o ambiente de teste. O start simplesmente faz o eco aqui de starting the app. Estou inicializando a aplicação. O build simplesmente vai fazer o eco de que eu estou buildando, construindo os artefatos que essa aplicação precisa para rodar. E o post-build, nesse caso aqui, que vai rodar, se eu rodar o build, vai rodar o post-build depois, que vai dizer, ó, o build foi completo. Como eu disse antes, eu posso criar um script, nesse caso aqui o script start and test, que vai executar scripts previamente definidos. Então, o start, and, test, vai executar primeiro o npm start, que vai simplesmente rodar echo starting the app, e depois ele vai rodar o npm test. E como o npm test tem um pre-test e um post-test, ele vai rodar primeiro o pre-test, depois o test e depois o post-test. Tenho também aqui o deploy, que vai rodar vai printar na tela ali que está deployando os artefatos do build. O post deploy vai dizer que o deployment foi completo. E eu posso ter scripts, o nome do script aqui, eu boto o nome que eu quiser. Então eu criei aqui só para exemplificar um script banana que faz o eco da palavra banana, beleza? E eu criei um script post banana que faz o eco do emoji de uma banana. Então quando eu rodar npm run banana, ele vai rodar o banana e o post banana. Vamos ver isso com a mão na massa então. Então aqui, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero startar a aplicação. Então, eu vou rodar npm start. E aí apareceu ali starting the app. Vamos limpar aqui. Eu poderia também dizer npm run start e vai rodar igualzinho. Porém, visto que o start é default, eu posso simplesmente rodar com npm start. Tranquilo? O teste, eu posso rodar npm test. Como o teste tem um pre-test e um post-test, ele executou primeiro aqui setting up test environment, testing e depois shutting down test environment. Eu poderia, se eu quisesse, executar só o pre-test. Daí eu tenho que dar um npm run pre-test. E dele vai só fazer o setting up test environment. Beleza? Mas a ideia é que quando eu tenho scripts que tem o pre ou post, se eu executar aquele script, no caso o teste, ele vai executar o que tem o prefixo pre e o que tem o prefixo post, um antes e o outro depois. Como eu te mostrei antes, eu tenho também um script chamado npm, um script chamado start, and, test. E esse cara aqui, ele vai rodar, que está startando a aplicação, como que é o que o npm start faz. Na verdade, eu nem preciso. Na verdade, esse aqui sim. Como ele não é um default, tem que colocar a palavra run no meio. Então, ele vai rodar o start, que vai dizer starting the app.
e depois ele vai rodar o script npm test, o qual vai primeiro fazer o setup do test environment, vai testar e depois vai fazer o shutdown do environment. Eu poderia também rodar aqui um npm run build, que vai fazer o build dos artefatos para construir essa aplicação. Como o build tem um post build, ele vai dizer primeiro, estou buildando os artefatos, e depois vai dizer que o build foi completo, o qual está no post build. A mesma coisa para o deploy. Então, se eu botar aqui npm run deploy, ele vai dizer aqui deploying the built artifacts e por fim deployment complete. E a mesma coisa eu poderia fazer aqui para o npm run banana, onde ele vai printar primeiro banana e depois ele vai printar o emoji da banana. Se eu quisesse rodar só o post banana, eu poderia dizer npm run post banana. Vale lembrar que para os scripts post e pre, ele tem que ser exatamente depois da palavra post ou depois da palavra pre, exatamente o nome do script que vem antes ou depois dele. Nesse caso aqui é o banana, poderia ser test, poderia ser deploy, poderia ser build. É isso aí que eu tinha para te mostrar no vídeo de hoje. O repositório ele está público no GitHub e você pode encontrar ele na descrição do vídeo aqui. Se você gostou do vídeo que você assistiu, eu gostaria de te pedir para deixar um like. Gostaria também de te pedir para te inscrever no canal para receber notificações sempre que novos conteúdos estiverem sendo lançados aqui no canal Talking About Testing, acionar o sininho. E se você acha que alguém nas suas redes sociais pode fazer bom uso desse conteúdo, compartilhe o link nas suas redes sociais para fazer esse conteúdo chegar em mais gente. Queria te agradecer mais uma vez por assistir o vídeo e até a próxima.